Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro da Iputinga. Jovem assassinado a bala no bairro do Cordeiro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 14 de julho de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 5 assassinatos. 2 dos homicídios ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 1.842 assassinatos, sendo 1.016 no interior e 826 no Grande Recife. Um ônibus que fazia a linha do tiro foi assaltado na Avenida Bibiribe, pertinho do campo do Santa Cruz, no bairro da Arruda. Foram 3 marginais armados com facões, prenderam o motorista e roubaram os pertences. O subtenente da reserva da Polícia Militar, José Antônio da Silva, de 52 anos de idade, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo do estabelecimento dele, um lava-jato localizado na rua Anacleto Braz, em Riacho das Almas. Foram 3 suspeitos, todos aparentando serem de menor idade. O subtenente da reserva da Polícia Militar, José Antônio da Silva, foi levado para o hospital local e depois removido para a Unimed de Caruaru. Edilson Bezerra Cavalcante, de 35 anos de idade, residente na rua Francisco Antônio, no bairro Cruzeiro do Norte, em Sertânia, e Luciano Rafael Freire, 34 anos de idade. Eles morreram numa colisão na BR-232, à altura do quilômetro 277, lá em Cruzeiro do Norte, uma colisão envolvendo um Fiat branco e uma carreta. Edilson Bezerra Cavalcante e Luciano Rafael Freire morreram na hora e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Na Estrada dos Ramos, em Paudalho, 2 homens foram presos em um local tido como ponto de tráfico de entorpecentes. Próximos dos suspeitos, a polícia encontrou 4 pedras de crack. A dupla e a droga foram encaminhados à delegacia de Nazaré da Mata. Um rapaz que estava a caminho do trabalho foi assaltado no sítio Malhadinha, município de Calçado. Um só suspeito armado com um revólver estava numa motocicleta e roubou da vítima também uma outra moto. Fugiram com 2 motos. A da vítima, uma CG 160 vermelha de placa PZJ 1C87. Uma equipe do SAMU foi acionada para socorrer o motorista de uma caminhonete estrada que pegou fogo, sendo quando transitava pela BR-423, à altura do quilômetro 142,7, no município de Ati. A vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida no hospital local. Agentes da delegacia de Lajedo apreenderam drogas e armas em uma casa no bairro Mutirão. Foram apreendidos um revólver, uma garrucha, 40 gramas de crack, 8 gramas de maconha, celular e dinheiro. O suspeito, Alex Pereira da Silva, de 32 anos de idade, foi encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. 2 marginais armados assaltaram um casal no povoado Colônia, município de Jupi. Em seguida, eles tomaram a motocicleta de um rapaz que passava na hora. Roubaram uma moto de CG 150 vermelha de placa OYL 0331. Davidson Dias dos Santos, jovem com 20 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência, na rua João Paulo, no centro de Moreno. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o jovem, ele seria usuário e ex-presidiário por tráfico de entorpecentes. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Diego da Silva Santos, um rapaz de 31 anos, profissão não informada, residente na Avenida José Lemos, no bairro Jardim São Pedro, em Vitória de Santo Antão, foi alvejado por disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por elementos desconhecidos. Diego da Silva Santos foi levado para o hospital local e em seguida removido para o Otávio de Freitas, onde faleceu devido à gravidade dos ferimentos.
Guilherme Augusto de Melo Silva, jovem com 21 anos de idade, ex-presidiário por roubo, foi assassinado a tiros na rua E, no centro em Arco Verde, por elementos desconhecidos. Ele estava na garupa de uma motocicleta e daí os caras meteram bala e mataram o rapaz. A doméstica Josinete Maria da Silva, residente na rua Altemar Dutra, bairro Osanã, em Timbaúba, ela foi encontrada sem vida no quintal da residência dela. Não havia marcas de violência e o que se sabe é que ela seria uma mulher doente, diabética e fazia uso de medicamentos controlados. O corpo dela foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal, e a polícia está investigando o caso. Tertuliano da Silva, um jovem com 26 anos de idade, residente na rua João Ferreira da Silva, bairro do Prado, em Gravatá, morreu em uma colisão frontal na BR-423, do loteamento Marcos Sampaio, em Cachoeirinha, no interior do estado. A colisão envolvendo um Fiat Fiorino e um caminhão-trator. O corpo de Kelvin Tertuliano da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Ligadinhos com a gente aqui na Jornal, no bairro Santana, em Camaragibe. Alexandre, motorista de ônibus da empresa Móvel Brasil, a esposa Lênia, o filho Alain e os pais do Xande, seu Luiz e Dona Nita, e também a vizinha da família, Dona Antônia da Lojinha. No cemitério do Pacheco, DJ Biti, vovó Margarete e o administrador Jorge Bicão. O comerciante Ilmar está no cemitério de Paulista, e na Ceasa está toda a turma sintonizada com a gente aqui na Jornal, inclusive o presidente Gustavo Melo e os diretores Rafael Suassuna, doutora Patrícia e Paulo de Tasso, e também o segurança Ziel. Seu João Jorge Jadson, dos Produtos Igual, estão lá em Igaraçu, Nuna Ilalá, lá em Ponta de Pedras, estão ligados com a gente. Também Ana da Lolita em Carne de Vaca. Francisco Chico está na SDS, ele mora no Jardim Atlântico e Olinda, está sempre ligadinho com a gente aqui na Rádio Jornal. Francisco e todos lá na SDS. Os comissários Dodoro Managuape 1 e José Vicente Carlos Neto são lotados na delegacia de Paulista. No mercado público de Camaragibe estão lá Paulo do Queijo, Paulo do Miúdo e Sandro do Miúdo, com a esposa Lega, o filho Alexandro e a sobrinha Alice. No mercado público Nova Descoberta, Mr. Nelson. E a dupla Caju e Castanha também está ligada com a gente, a dupla que inclusive estará neste sábado na mesa do bar, com a apresentação do nosso companheiro aí, o Wagner Gomes, a partir das 11 horas da manhã. Carlos Henrique Santos da Silva, um jovem com 23 anos de idade, residente na rua Exaltino Lobo, no bairro da Linha do Tiro. Ele foi agredido com disparos de arma de fogo por marginais. 2 elementos que roubaram o celular dele. Carlos Henrique Santos da Silva foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Um rapaz que não conduzia nenhum documento de identificação foi agredido a golpes de faca peixeira na Avenida Sigismundo Gonçalves, bem pertinho da Ciatura, no bairro do Varadouro, em Olinda. Um elemento que o agrediu, que inclusive logo em seguida foi preso pela Polícia Militar. O rapaz foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, e o pessoal do DHPP, sob o comando da delegada Eudicélia Nogueira, esteve investigando o caso. O jovem Guilherme Villanova Rodrigues de Lima foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua João Gutenberg, em Aldeia Camaragibe. Atentado praticado por elementos desconhecidos. O rapaz foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Veracruz, de onde foi em seguida removido para o Hospital Getúlio Vargas. Os agentes do DHPP, sob o comando do delegado Gildelei Gondim, estiveram investigando o caso. Leonardo Alexandre Henrique de Barros, de 27 anos de idade. Ele estava voltando do trabalho ao passar pela rua Ribeiro Pessoa, no bairro dos Estados, em Camaragibe. Homens em um carro anunciaram um assalto. Ele demorou muito a entregar o celular e o resultado: um dos elementos atirou friamente contra ele, na mão e no tórax. Mesmo assim, ele teve o celular roubado. Leonardo Alexandre Henrique de Barros foi socorrido na emergência do Hospital Getúlio Vargas. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro da Iputinga. Jovem assassinado a bala no bairro do Cordeiro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes.
com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Em Águas Compridas, Olinda, estão ligados com a gente aqui na Jornal o tempo todo, Zé do Sal e o amigo Biá da rede de supermercados. No bairro da Mangueira, o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira. E em Olinda, Saulo Holanda, e em Santo Amaro, Vanvan e o MC Guela estão também ligados com a gente. Keké, Dai, Sama, Duda e Julie, todas são recepcionistas da Vita, estão ligadas com a gente aqui na Jornal. O comissário Clodonô, seu Nonô e a esposa Dona Estela e também o filho do casal, Júnior Cabeção, estão na quarta etapa da Coab em Rio Doce, Olinda. Um detento do presídio Herenildo da Rocha Leão, em Palmares, onde estava cumprindo pena por diversos crimes, entre os quais homicídio, estava com um bom comportamento, muito direitinho, quietinho no lugar dele, e daí ele conseguiu liberdade condicional. Ele saiu do presídio, apanhou um transporte alternativo e em Cortês, quando ele desceu do veículo, foi preso novamente, pois a polícia militar encontrou com ele um cigarro de maconha. José Edson Silva, de 26 anos de idade, foi encaminhado à delegacia, autuado em flagrante e mandado para audiência de custódia. O cara nem chegou em casa para receber a família, já foi dançando novamente. Policiais civis da delegacia especializada em atendimento à mulher de Garanhuns, no Agreste do Estado, prenderam um elemento que estava em casa escondido debaixo da cama. Esse sujeitinho, ele havia agredido a companheira e deixado o rosto dela desfigurado, isso mesmo, tinha quebrado a mulher no pau. Ela foi medicada no hospital, chegou a levar uns pontos nos lábios, procurou a polícia. O criminoso foi achado justamente escondido debaixo da cama, foi levado para a delegacia, autuado em flagrante e mandado para audiência de custódia. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quinta-feira. Quem está aniversariando? Caio Vinícius. Caio Vinícius mora no Poço da Panela, está completando 27 anos de idade, ele é segurança do Atacadão da Iputinga, e haverá uma festa que será na fazendinha de Egildo Muganga, justamente na fazendinha de Egildo Muganga. Maria José Bezerra do Nascimento está aniversariando, ela é esposa do subtenente Romivaldo. Os filhos do casal Ramon Bezerra, que é perito da SDS, Romivaldo, engenheiro elétrico, e também os netos do casal, Matheus, Gabriel e Beatriz. Haverá um almoço com toda a família na casa do subtenente Romivaldo, na Rua da Prata, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. O subtenente do Corpo de Bombeiros, Murilo Vieira, também está aniversariando, e haverá uma festa, almoço e tudo que tem direito ao aniversariante. Será na Rua do Cemitério, mas logo na Rua do Cemitério, em carne de vaca. Cara, completando 60 anos, o Murilo Vieira e a esposa dele, Cristina, vai preparar essa festa lá, justamente na Rua do Cemitério, em carne de vaca. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o subtenente José Moraes de Souza, os sargentos Edmilson Gomes dos Santos, Floro Rodrigues de Moraes, Josias Ferreira de Souza e Givaldo Soares de Mendonça, e os cabos Rubem Mota dos Prazeres e Edésio Feliciano da Cruz. Agentes do DENARC, Delegacia de Homicídios e PMs da ROCAM prenderam um suspeito por tráfico de entorpecentes no bairro da Coab 1, em Garanhuns, no Agreste do Estado. Com o suspeito, a polícia encontrou 1 quilo de maconha, 60 gramas de crack, 2 balanças de precisão e dinheiro, R$600. O suspeito e um viciado que estava juntinho dele, os dois, foram encaminhados à delegacia ao DENARC, onde ele, o elemento, foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. Policiais civis e também policiais militares do GAT prenderam um traficante na localidade Buraco do Rato, em Buenos Aires. Gleidson Gabriel de Araújo Teodósio, de 24 anos de idade, foi pego com 137 pedras de crack, balança de precisão, 30 porções de maconha e também dinheiros e celulares. Esse sujeitinho já tinha passado 1 ano no presídio, também por tráfico de entorpecentes.
foi posto em liberdade há alguns meses e daí dançou novamente. Na rua Ribeirão, bairro Independente, em Timbaúba, uma mulher havia sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, que foi procurado pela polícia e ainda não foi localizado. A delegacia de Nazaré da Mata está investigando o caso. No bairro da Primavera, em Paudalho, a polícia militar abordou um elemento que estava bochechudo. O cara estava com a bochecha cheinha, e aí a polícia foi lá, mandou ele abrir a boca. Quando abriu, estava lá um cigarrinho de maconha. Ele foi encaminhado à delegacia de Nazaré da Mata. No bairro Senzala, em Carpina, mais uma mulher foi vítima de violência doméstica. A vítima foi agredida a socos e pontapés e acionou a polícia. Agentes da delegacia de Nazaré da Mata conseguiram localizar e prender o tal sujeitinho, que foi levado para a delegacia. E ainda em Carpina, um homem foi preso por tráfico de entorpecentes. O suspeito foi agarrado no bairro Carneiro Leão com 37 bigs de maconha e também dinheiro, R$57. Ele foi encaminhado à delegacia de Nazaré da Mata. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A polícia continua investigando a morte de Renildo Francisco dos Santos Cruz, um rapaz de 32 anos de idade que morava na Rua Nova, em Cambela e Pujuca. Ele foi perseguido e assassinado a golpes de faca peixeira, caiu morto, tombou sem vida em uma vala pertinho do Castelo Recepções, à margem da BR-101 Sul, no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho. Os caras correram atrás dele com a faca, metendo a faca nele, gritando: "Isso é um ladrão, isso é um ladrão", e mataram o rapaz, acusando-o de ladrão. A polícia está investigando esse caso. E também a polícia está investigando a morte de Oertes Alexandre da Silva, um jovem com 18 anos de idade que morava na Rua Itatiba, no bairro de Três Carneiros Baixo, no Recife. Ele foi assassinado com a saraivada de balas, cerca de 15 disparos de arma de fogo, de pistolas, isso na Rua Ibicuí, lá pertinho do terminal de ônibus de Três Carneiros. Ele estava com alguns amigos, estava voltando de um campo de pelada, ainda tentou correr, mas foi seguido pelos criminosos e acabou sendo assassinado. E a polícia também está investigando a morte do jovem Caio César Rodrigues da Mota. Tinha 26 anos de idade, morava na Rua Dracena, no bairro do Sancho. Ele foi morto com 6 disparos de arma de fogo na cabeça e no peito. E o crime aconteceu na Avenida Tempo Feliz, lá mesmo no Sancho. Douglas Luiz Gonçalves de Melo, rapaz de 34 anos, profissão informada, assassinado a bala na própria residência, na Rua Luizio Marques, no loteamento Antônio Dourado, no centro de Pojuca. O pessoal da delegacia local continua investigando esta morte que aconteceu na madrugada de antes de ontem. Alexandro Limeira Lacerda, de 27 anos de idade, foi assassinado a bala na Rua Leonardo Arcoverde, na Vila do Presídio, lá em Arcoverde. Elementos desconhecidos cometeram crime. De acordo com informações, Alexandre, trafegava de motocicleta, tinha acabado de deixar o presídio. A informação é que ele teria envolvimento com as drogas, havia tentado matar alguém na Praça da Bandeira e aí pode ter sido um crime de vingança. A polícia continua investigando a morte dele. Também está sendo investigada a morte de Everton Souza Lima, um jovem que tinha 23 anos de idade e foi assassinado a bala pertinho da Rua Nicolau Aragão, no bairro da Palestina, em Santa Cruz do Capibaribe. José Anselmo da Silva, de 37 anos de idade, este foi assassinado com disparos de arma de fogo na rodovia Deputado Ribeiro Godoy, em Camucine, São Félix. Segundo informações, ele trafegava de motocicleta, estava com uma mulher, havia saído de uma festa no sítio Palmeira, estava respondendo um processo aí por homicídio, saiu de motocicleta de uma festa com uma mulher e acabou sendo emboscado e assassinado. A polícia está investigando o caso. Denilson Santos da Costa, residente na Vila Vera Lúcia, em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. Ele está internado no Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, vítima de um atentado à bala que aconteceu na noite de antes de ontem. José Martins da Silva, de 46 anos de idade, residente na usina Maravilha, em Goiânia. Este está internado no hospital local, vítima de agressão a golpes de faca e de facão
e os suspeitos, um tal de Paulo e um tal de Diabo, são vizinhos dele e que estão sendo procurados pela polícia. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro da Iputinga. Pedro Henrique Corrêa da Silva Pereira, um rapaz de 30 anos de idade, residente no Engenho Camará, no centro, em Camaragibe. Ele foi alvejado com vários disparos de arma de fogo ontem à tarde, na Avenida Professor Moraes Rego, no bairro da Iputinga, em frente ao Paraibanos Bar. Crime praticado por um elemento desconhecido. O sujeito magro, de cor clara, trajando blusão claro, o cara estava até de boné. Ele meteu bala no Pedro Henrique Corrêa da Silva Pereira, que foi levado para o hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, Pedro Henrique Corrêa da Silva Pereira seria um ex-presidiário por roubo e que também seria agiota. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Jovem assassinado a bala no bairro do Cordeiro. Jonas Pereira da Silva, um jovem com 21 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo. Ele morreu em um beco na rua Álvares Pires, comunidade Avilã, no bairro do Cordeiro, pertinho da casa de parentes da companheira dele. Elementos desconhecidos cometeram o crime. De acordo com informações, Jonas Pereira da Silva, o jovem de 21 anos de idade, seria um ex-presidiário por tráfico de entorpecentes. Policiais militares do 13º Batalhão estiveram no local, fazendo isolamento do cadáver do local lá, até a chegada das equipes do IC do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP. O corpo de Jonas Pereira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua em plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.